a importância do cereja descascado no processo de qualidade, né, que a gente está trabalhando já faz 1 ano e meio. E depois a equipe do Senar vai dar um curso aí sobre colheita, regulagem de máquinas. E eles estão passando uma lista aí, se vocês puderem assinar também para marcar presença, certo? Vamos lá então. Fala um pouquinho sobre a equipe nossa, né, que participa do projeto. O Demir, né, que é o coordenador geral do Sebrae. Aí o engenheiro agrônomo Bianchi, que é o coordenador técnico. Então ele que coordena nossas atividades a campo. Minha, o Guilherme, da Priscila, da Amanda. São os consultores técnicos de campo, certo? Então a gente está indo nas propriedades, em média 15, 20 dias, 2 vezes por mês, em média mais ou menos, a gente está indo nas propriedades para fazer toda a consultoria no campo. Então, falar um pouquinho o que é qualidade. Segundo o dicionário, qualidade é isso aqui, ó. É um tributo, uma condição natural, uma propriedade pelo qual algo ou alguém se individualiza, ou seja, ele distingue-se dos outros. Então, se a gente produzir um café de qualidade, ele vai se distinguir dos outros, certo? Que é um café especial, e é isso que a gente busca, produzir os cafés bons, cafés especiais, que vão se distinguir dos outros cafés. Então, por isso que a nossa região, o Norte Pioneiro do Paraná, conseguiu essa indicação geográfica de procedência através disso, para produzir um café de qualidade. Mas para chegar na qualidade, são muitos fatores que devemos observar, porque não é somente a gente colher o grão cereja na planta e descascar que a gente vai ter qualidade, não é isso. Então a gente tem que cuidar da lavoura desde o plantio, adubação, manejo de pragas e doenças, é o que a gente vai falar um pouco, que é um conjunto de fatores para a gente chegar à qualidade, certo? Aqui mostrando como colheita lá no Madame, a vinha seletiva, cereja descascado lá na casa do Wagner. Então, são algumas medidas que a gente já está trabalhando para que a gente consiga cada vez mais produzir café de qualidade. O ideal seria isso aqui, né? Produtividade. Para você ver, fazenda cheia de café o ano inteiro, olha que beleza. E conciliar isso com uniformidade. Isso aqui são fotos das propriedades atendidas pelo 100%. Então, se a gente conseguir produtividade e uniformidade, com certeza a gente vai ter muita qualidade. Não adianta nada a gente produzir uma saca, 2 sacas por unidade com qualidade. Isso aí não vai trazer rentabilidade para ninguém. A gente tem que conseguir produzir o máximo de cafés bons para que o produtor consiga rentabilidade, consiga ganhar dinheiro com o negócio cafeeiro. Nutrição, primeiro passo muito importante, análise solo. A gente trabalha muito forte com isso, tem uma parceria com o Instituto, que a gente leva as análises com preço muito acessível para o produtor. Então, o primeiro passo para a gente conseguir qualidade é a análise solo. Fazer a análise solo, ver como é que está o nosso solo. Seguir recomendações técnicas. Somos um agente que está indo na propriedade 15 dias, fazendo as recomendações. Então é muito importante fazer a análise e seguir a nossa recomendação. Que a gente faz a recomendação em cima do produtor, em cima do solo, o que o solo tem, em cima da planta, o que a planta vai produzir. Então, tudo isso a gente leva em consideração. A idade da planta, talhão, cultivar. Usar o melhor tipo de corretivo e adubo. O que é? A gente sabe que tem vários tipos de calcário, gesso, então a gente tem que usar aqui o que o análise solo está pedindo, certo? Talhão por talhão, seguir todas as recomendações que a gente vai conseguir produzir qualidade. Trabalhar cobertura viva e morta. O que é isso? Proteger o solo. Isso aqui são fotos do projeto. Produtor Pedro Alves de Souza, lá do Lavinha, plantio de braquiária, para você ver, cobertura do solo. A gente fala cobertura viva, né, porque a área está ali, depois morta, quando possa. Então, protege o solo, segura mais umidade, recicla nutrientes. Então, são algumas tecnologias que a gente está trazendo para quê? Para a gente conseguir a qualidade do produto final. Então, tudo isso interfere na qualidade, ou seja, a gente produzir um grão sadio, um grão que tenha qualidade, que seja bem nutrido com todos os nutrientes que a gente precisa. E muito importante, muita gente não trabalha isso. A gente tem que dividir a área em talhões, cada talhão, cada cultivar, a gente tem que trabalhar separadamente, porque não adianta nada a gente trabalhar a propriedade inteira de um jeito. A gente sabe que cada cultivar, cada tipo de solo, uma planta, ele responde diferente. Então, por isso que a gente trabalha cultivar, espaçamento, ano de plantio, então tudo isso a gente faz nos talhões. Vamos trabalhar individualmente com cada talhão. Calagem de adubação tem que ser feito na projeção da saia, não fazer aqui na brincadeira só. As raízes estão daqui para cá, na projeção aqui, ó. Então a boca da planta está aqui, não adianta nada você jogar tudo aqui, jogar tudo ali no meio da rua, fazer a calagem no meio da rua, se aqui que é a boca da planta. Então por isso que a gente pede, tira a análise solo debaixo da saia, vamos fazer a adubação, correção aqui.
Porque aqui que significa todo o nosso trabalho de adubação, de nutrição, está representando aqui, de baixo para saia. Lei do mínimo, a gente fala muito disso, aqui está ilustrando a soja, que eu achei essa figura. Mas pensa no café aqui, ó. Toda talinha é um nutriente. O que adianta ter? Aqui são 12 tábuas, mais ou menos. O que adianta ter 11 tábuas, tudo certinho, uma vazando? Então, significa que a gente está perdendo qualidade, a gente não está conseguindo nutrir a planta direito. Então, essa foto exemplifica bem. Aqui, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, está lá embaixo. Os outros estão em cima, mas a planta está perdendo, está perdendo. Pensa no café, ela está perdendo café. Está perdendo produção, está perdendo produtividade, certo? Então, a gente tem que trabalhar com isso nesse nível aqui, ó. Para estar tudo reguladinho. Então, o projeto 100% de qualidade visa isso. Pragas e doenças, principais pragas, ferrugem, cercose, complexo foma, que a gente encontra aqui no Paraná. Então, saber identificar, saber usar o produto certo, e a gente tem acompanhamento nosso. Então, tudo isso é qualidade. Se a gente conseguir controlar praga e doença, conseguir fazer a nutrição bem feita, a gente vai garantir a nossa qualidade lá na frente. Bicho mineiro, cigarro, acne, nematóide também. Ter muito cuidado com isso. Identificar e saber qual o momento. A gente sabe que essas pragas e doenças, elas têm um determinado momento que atacam a cultura. Então, saber que a gente, com a ajuda nossa, identificar esse melhor momento, usar o melhor produto e para a gente conseguir fazer o nosso controle bem feito, certo? Então, tudo isso aqui vai chegar lá na frente. Se a gente não trabalhar pragas, doenças, nutrição, não vamos ter um fruto bom para a gente colher e fazer todo o processo para chegar na qualidade. Vai mostrando algumas coisas. O importante é prevenir, não deixar entrar, certo? Se entrou, identificar qual praga que é, mas a gente trabalha sempre prevenindo. Mas se entrou, identificar, por exemplo, ferrugem, broca, escolher a melhor forma de controle, né? Época e tecnologia de aplicação, isso é muito importante. Não adianta nada a gente comprar produto, usar dose alta, se não tiver nada regulado. O que adianta a gente jogar, gastar dinheiro com produto, se a nossa tecnologia de aplicação não está sendo bem feita? Então a gente trabalha com isso também, tentar regular os pulverizadores, ver o que regulado, bandeira, tudo, enfim. Estou falando de pragas e doenças, mas é para tudo. A gente tem que ter uma tecnologia de aplicação e de cultivo do café muito vantajosa assim, para a gente conseguir o nosso objetivo final, que é o café de qualidade. E também trabalhar com MIT, que é manejo de pragas e doenças. Então, a gente tem que ir no talhão, tem que fazer montagem, tem que fazer amostragem. Para quê? Para a gente conseguir um controle bom de pragas e doenças, certo? Para a gente ter qualidade lá na frente. Regular de equipamentos, mostrando algumas fotos aí do projeto. Muito importante regular equipamento, regular a vazão, ver quantos litros está jogando por hectare, ver se a uniformidade de aplicação está boa, se está chegando no alvo, certo? Então a gente trabalha com isso, visando a qualidade. E sempre, bom, a gente tem a certificação Fairtrade, está trabalhando com a UTS, é muito importante usar a EPI. A gente precisa usar muito isso aí, fazer todo o processo, mas com muito cuidado, visando o bem-estar nossos produtores rurais. E buscar tecnologias, né? Para aumentar a eficiência de pulverização. Tomar cuidado sempre com temperatura muito alta, igual hoje vai com muito quente, então a gente sabe que vai evaporar muito no produto. Umidade e ventos, certo? E alguns sistemas que estão no mercado aí, sistema de pulverização eletrostática, está na feira, depois a gente vai dar uma passadinha e vai falar alguma coisa para vocês. Que é o que a gente usa menos calda, ou seja, vai ter uma maior eficiência. O que esse produto cria? Ele cria uma carga positiva ali no produto ali na calda, certo? E a planta é uma carga neutra, então os opostos se atraem. Então você usa menos calda e tem uma maior eficiência. Depois a gente vai estar passando no stand deles ali, vocês vai conversar melhor com vocês. Mas é uma tecnologia para quê? Para a gente aumentar a eficiência de pulverização. E para garantir uma qualidade do produto lá na frente, que a gente vai controlar pragas e doenças com maior eficiência. Pré-colheita, muito importante. Muita gente não dá muita bola para isso, mas tem que planejar a sua colheita. Não é chegar, vou colher tudo agora. Não é assim. A gente tem que planejar talhão por talhão, igual coisa aqui, cultivar. Tem uma cultivar que é mais precoce, uma mais tardia, uma que está com uma menor porcentagem de verde. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente começar a nossa colheita, certo? Então, nós, quatro do campo, estamos trabalhando sobre isso para a gente planejar a nossa colheita bem feita, porque a gente tem que levar em consideração previsão de tempo, enfim, vários fatores para a gente estar trabalhando. Estrutura, mão de obra principalmente. Quero começar a colher semana que vem, o café está com 50% de cereja, mas aí, tem mão de obra? Onde eu vou arrumar mão de obra? Então, tentar trabalhar isso, planejar, certo? E preparar sua lavoura. Quem está fazendo organização, colher de máquina, ou seja, preparar isso antes, não deixar para a hora, vamos arrancar
ou nós carreamos na hora de colher. Não, vamos trabalhar antes, certo? Trabalhar para a gente fazer o nosso planejamento. Limpeza de equipamentos, muito importante, limpeza de terreiro, principalmente, tulha, via úmida, aí mostrando limpeza de terreiro, lavando tudo certinho. Aqui, manutenção de terreiro suspenso, muito importante, quem tem terreiro suspenso. E limpeza, o que vocês acham isso aqui? Está ideal para começar a colher? Tá bom? O que você acha que isso vai trazer para você no final? Vai dar ruim, vai? Pensa no grão desse contaminando seu lote inteiro. Certo? Então, isso aqui é perda de qualidade. Então, por isso que a gente sempre bate na treva. Não adianta descascar, fazer tudo certinho. Mas se você não limpar o equipamento, isso aqui, ó, uma semana. O cara descascou, deixou uma semana lá. Aí no outro dia descascado, daqui uma semana que você detectava. Por que não limpa na hora? Acabou de descascar, limpa na hora, é muito mais fácil de sair do ambiente, certo? Então, algumas dicas aí para vocês. Passa para o Guilherme agora, vai falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Continuando aqui a explanação do Rodrigo, agora chegou aquele momento, né? Literalmente vamos colher o que a gente plantou. O início da colheita, então, o primeiro fator que a gente tem que observar é a porcentagem de grão verde que tem dentro de cada talhão, para a gente escolher qual talhão e qual momento iniciar essa colheita. Então, aqui mostra um café com em torno de 10% de maduros, e aqui um café com em torno de 40% de grão maduro, que é o que a gente indica para se iniciar a colheita. Vai ter mais ou menos ali uns 30% de verde, um pouco de café boia já, né, café seco, e o maduro, que é o que a gente procura atingir, né, para poder descascar lá na frente. Então, quer dizer, se a gente esperar chegar numa porcentagem menor de verde, menor de 30%, devido ao Paraná ter essa disparidade muito grande das floradas, então vai secar muito café. E o café secar na árvore não é interessante, porque devido à alta umidade do ar, a quantidade de chuva que cai aqui na época da colheita, que a gente viu esse ano, o café vai estragar na árvore e vai vir a cair no chão, e vai diminuir muito a nossa qualidade lá na frente. Vai perder essa qualidade, além de aumentar o custo, que a varreção tem um custo muito elevado para ser feito, além de ter uma eficiência baixa, fica muito café para trás e vai gerar um problema com droga, um problema com dificuldade na hora de fazer a correção do outro ano, para encher de orelha de outro baixo do tempo. Então, a gente tem aqui no mercado tecnologia disponível para controle da maturação. Você tem os inibidores e os indutores de etileno. São produtos que a gente tem implementado aqui no norte também, que é o Mature, traz o Book também, que é o maturador, que vai mexer nesse balanço hormonal da planta. O etileno é um hormônio responsável pela maturação do fruto. Então, o inibidor vai fazer a planta parar de maturar aquele grão que é das primeiras floradas, fazendo com que ele não caia no chão, esperando os que estão mais imaturos chegar no ponto ideal de colheita. E o indutor vai fazer que, com todos esses grãos já uniformizados, madure de uma vez, aumentando a eficiência da colheita. Então, e a colheita seletiva, que é o que a gente está tentando estimular o pessoal a usar cada vez mais, que vai tender a colher menos verde, vai ter menos café no chão e mais CD, que é o foco, cereja descascada. Essa aqui é uma foto do projeto também, do produtor de Congonhas, que fez uma colheita seletiva, e não uma colheita colhendo grão, apenas colhendo o ponteiro das plantas. Colheu o ponteiro, depois voltou colhendo o barraco. Agora você vê como que já melhorou muito ali a porcentagem de grão maduro. Essa colheita seletiva para ele saiu no preço da colheita normal. Ele terminou a colheita dele com R$10 o saquinho de média. Então quer dizer que compensou, né? Tem a colheita seletiva mecanizada, não vou entrar tanto no assunto, e tem o pessoal do cenário que vai falar bem melhor, né? Esse PHD do assunto. Mas isso se resume, da forma grosseira, em velocidade, vibração e freio do escopo da máquina, que vão influenciar na quantidade de grão maduro e verde que vai sair dessa colheita. Na pós-colheita, já chegando na via 1, a gente tem um lavador
que é um separador. Ele vai fazer uma pré-limpeza do café, tirando o pau, galho e folha, e depois vai fazer a separação pela densidade. O café, o boia, no caso do café seco, ele é menos denso, então ele vai boiar dentro do lavador, vai sair de uma bica. E o café verde, o café maduro, vai afundar e ser jogado pelo fluxo de água numa outra bica, sendo direcionado então para o próximo equipamento, que é o descascador. Aqui tem um exemplo também, o mesmo produtor que fez esse seletivo, ele tem apenas um descascador, ele lava o café dele numa caixa de 500 litros de água. Então aqui ele faz um processo artesanal que gera uma mão de obra grande, mas é um investimento mínimo. Então para quem está começando, já está em bom tamanho de fazer um processo desse. Aqui já os descascadores, que são esses equipamentos aqui, tem de várias marcas. Esse aqui é o equipamento que foi reformado, fazia 20 anos que estava parado. Esse ano voltou a funcionar, né, pela reforma, e já deu bons frutos. O produtor conseguiu descascar 200 sacas beneficiários de café desse descascador aqui, desse dinossauro aqui. Ele mudou o sistema de carregamento do café descascado aqui, que era pelo fluxo de água, e pôs uma rosca, que diminuiu muito o consumo de água dele também. A gente visa está diminuindo para diminuir o problema lá na frente com o tratamento dessa água contaminada. E aqui o mesmo ensinador, que ele vai tirar a goma do café, né, o açúcar, que é o gerador de problema. Ele vai fazer o café fermentar, vai fazer o café azedar no terreiro, principalmente se ele estiver espalhado da maneira adequada. Aqui, como nosso foco é qualidade, esse peso que tem aqui no descascador, ele deve ser usado apenas se for utilizar os cededores ou moia descascado. Para o cereja, é recomendado que se retire esse peso e muitas vezes até amarre essas varetas para cima, para que seja descascado apenas o café que esteja no ponto ideal de maturação, onde vai garantir a qualidade. Aqui é um produtor que fez a desmusculagem na água e participou do concurso ali, os resultados vocês vão ver na sexta, mas é um processo também artesanal, que exige pouco investimento e garante qualidade do café mesmo assim. Aqui ele está fazendo um enxágue do café, né, que pousou cerca de 12 horas dentro de um tanque com água, para que seja feita essa desmucilagem pela diluição e ação de micro-organismo na mucilagem, e vai melhorar o processo de secagem. O café vai estar sem a goma, sem a mucilagem. Aqui mostrando o equipamento, né, onde foi feita toda a higienização, né, depois de usar. Como o Rodrigo já disse, sem higiene, sem limpeza dos equipamentos, não tem como fazer qualidade. Qualidade exige isso. E o consumo de água, aqui na feira também tem alguns equipamentos, vocês puderam ver no vídeo lá também esse equipamento trabalhando, que é um equipamento de baixo consumo de água, para processar o café. Como o nosso foco também é ser ambientalmente correto, a gente tem que usar menos água para gerar um volume de poluição menor no final, um volume de água menor para desidratar. Então existe esse equipamento de baixo consumo e a gente usa ele tanto para driblar esse nascer em algumas propriedades que tem problema de água e para diminuir esse volume de tratamento, para garantir a sustentabilidade no final. No terreiro, tá? De partido já para a próxima etapa. Existe uma relação direta entre dias que esse café fica no terreiro e quantidade que você vai ter que rodar ele. Então a gente tem que fazer o máximo possível para que esse café fique o mínimo de tempo possível no terreiro, para que ele não sofra danos mecânicos, né, devido ao atrito do rodo com esse café no larinho, e também que ele não possa vir devido ao contratempo, tomar uma chuva. O que seria o ideal então? Logo que o café saia da via úmida, ele ser esparramado o mais fino possível, para ele perder esse excesso de água que ele ganhou no equipamento. Aqui mostra um exemplo de como não fazer um café com cerca de 5, 6 centímetros de grossura no terreiro, acabado de sair da via úmida, o que vai gerar uma certa perda de qualidade, um desperdício de tempo também rodando esse café dentro do terreiro. Vai demorar mais a enxugar. E no terreno suspenso também não é diferente. Ele tem que ficar
primeiro dia bem fino, para ele perder o excesso de água. Aqui são exemplos de como fazer. Você pode ver que o café está grão a grão no terreiro, ele vai ficar assim de 1 a 2 dias, até ele perder esse excesso de água, e depois ele vai ser engrossado para economizar espaço no terreiro e uniformizar a secagem dele. Se ele for secado assim do começo ao fim também, não é ideal, porque vai gerar certo defeito de aspecto nele. Terreiro suspenso também. E existe esse equipamento aqui de medir a temperatura, né, por infravermelho. A gente usa ele para medir a temperatura do café, que, segundo alguns estudos, é aconselhável botar o café sempre que ele atingir 38 graus, que seria a hora que ele está perdendo água satisfatoriamente e não está perdendo qualidade. Então, ou algum dia que ele não atinge 38 graus, ou dá ao menos 4 vezes ao dia para ter uma aeração da massa. No dia nublado, no dia que tiver sol, você tem que fazer a rodagem dele para aerar o café. Já no secador, que é a próxima fase, o café boia, no caso, o CD e o verde, cada um vai ser trabalhado pela faixa de temperatura. O boia, como é um café que tem uma proteção maior da casca, do vermelhinho e tudo mais, ele pode chegar a uma temperatura um pouco maior, que seria de 45 graus. Sendo que no início é aconselhável manter ele em 35 graus, para ele não cozinhar, né? Não perder água tão rapidamente. O CD de 30 a 40 graus na massa e o verde de 30 a 35, um pouco mais luminoso, porque é um café que, se ele secar muito rapidamente, vai dar aquele aspecto preto, vai ser o preto-verde, que é um defeito grave também na hora de classificar. A umidade de armazenamento para o óleo verde de 11 a 11,5, para que ele não volte e passe de 12, e o CD de 10,5 a 11. Por ele ter menos proteção, ele tem a tendência de voltar mais fácil à umidade. Então ele tem que ser seco a um nível menor. Esse grão aqui, apesar da imagem não muito boa, ele mostra um defeito que é comum em secador, que é as camadas mais externas do grão estão secas, mas no interior do grão ainda está úmido. Isso aqui acontece porque é uma seca sem ter algum intervalo, sem ter um tempo de descanso. Então o café não teve tempo de uniformizar a umidade dentro do grão. Isso daqui depois, o café pode ser que uniformizando ele volte à umidade, ele branqueia depois de beneficiar. Então, o ideal é sempre que estiver secando o café, trabalhar com um turno de no máximo 12 horas de secagem e 12 horas de descanso, para ele poder uniformizar a secagem. Aqui mostrando aí a camada úmida do grão. E aqui, depois do secador é a tulha. A gente tem que ter uma atenção especial com a limpeza, a vedação e o romaneiro, o controle dos lotes dentro da tulha, para não perder a rastreabilidade. Aqui mostra uma tulha na condição que não é possível, que não pode ser um pouco pior, e uma aqui que é uma excelência também, não precisa de ser tudo isso. Então a gente tem que tentar ser melhor do que essa e almejando essa daqui, chegar um dia nessa. E essa daqui você vê que a parede da tulha não é a parede da edificação, né? Isso é uma vantagem que não tem como a umidade que bater na parede do armazém passar no café. Então isso aí que a gente tenta chegar, né? Uma tulha de nível de qualidade também. Então a vedação da tulha vai mandar muito dessa entrada de umidade para dentro da tulha e vai atingir os cafés lá dentro. E sempre que entulhar o café, retirar a amostra geral dele, que vai servir para depois classificar e definir o que você vai fazer com esse lote para frente. Então, quando vai entulhar o café, se ele for a granel, de tempo em tempo, tirando uma amostra e deixar um saco ali, identificar a tulha tal, a amostra geral. Depois a tulha vem o benefício, né? O café tem a substância, e antes de iniciar o benefício, a gente tem que observar. Primeiro de tudo, a umidade do lote. Se ele manteve ou se ele baixou a umidade, se ele voltou na umidade, para que seja feita essa correção aí. Em segundo, a limpeza do equipamento, né, o benefício e o benefício, e da sacarina. Porque a sacarina pode ter grãos do ano passado que vai vir contaminar
a safra atual. E a regulagem do maquinário. O maquinário tem que estar regulado para cada tipo de café. Cada café que vai entrar ali tem uma certa pureza na casca, tem um certo diâmetro médio de grão, então você vai regulando ali de acordo com cada lote. Já no produto final, depois de todo o processo, plantou, cuidou, adubou, secou, beneficiou, valorizou, a gente vem para a armazenagem, que vai garantir segurança e qualidade desse café, se for um armazém limpo, bem organizado. Aqui são fotos lá do Enar, onde é feito o armazenamento dos cafés da cooperativa, e a comercialização fica facilitada. Quando você dá o start da venda, o café já está no armazém, a liquidez é mais rápida então. No comércio, o café commodity apresenta um mercado muito estável, atravessador atrás de atravessador, e não tem reconhecimento do seu café. Você fala para ele, meu café é bom, eu mereço mais que isso. Ele vai ter outro, vai vender um outro café para ele e ele não vai dar a mínima do seu café. Já no café de qualidade é diferente. O Brasil é reconhecido como o maior produtor mundial, mas não tem qualidade. O café é usado como bucho para fazer os brands lá no exterior. Mas será que não tem qualidade? Será que ele não pode fazer melhor? Já o café especial, o mercado dele é mais estável, não tem tanta flutuação no preço, e o café certificado garante o preço mínimo do café. Então o produtor fica protegido por esse preço mínimo aí, que ele não vai ter prejuízo se o mercado vier despencar. A conclusão: na comparação sensorial, o mesmo café, mesmo cultivar, colhido no mesmo período, dentro do concurso que a gente acompanhou na Mozambique. O café foi descascado, floral, acidez agradável, acima de 86 pontos, segundo a escala. O natural, do mesmo café, mofo, terra e suor. Então, será que compensa descascar o café? Será que o Paraná consegue fazer o café ceder melhor do que o natural? Acho que consegue. E tem xícaras que abrem dentro desse café devido a dessa característica aqui. Então é comum o café excelente com xícaras defeituosas. Mesmo o café ceder, se não tiver todo cuidado, pode ser que alguma xícara dele venha dar problema que vai comprometer a comercialização. Então o CD a gente reconhece aqui que é a melhor alternativa. E aqui eu deixo um pensamento aqui, né, depois, é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam, suas mentes não podem mudar nada, que é o nosso plano aqui do Word. É isso aí que a gente tinha para passar para vocês. Se tiver alguma pergunta, agora vai ter a apresentação do pessoal do Senar, mas a gente está aí na feira durante todos esses dias para poder conversar com vocês aí. Obrigado, gente.